Olá, alunos. Vamos então dar continuidade à aula passada. Vou conversar com vocês, né, dando continuidade, falando sobre os exercícios de Hoffmann, né? Falei com vocês isso na aula passada, que são exercícios que ajudam na protusão aí do mamilo, fazendo o mamilo vir para fora. Esses exercícios são utilizados em mamas que têm o mamilo invertido ou plano. Durante a amamentação, né, evitar o uso de creme, pomadas, porque o bebezinho, na hora que ele vai ser amamentado, na hora que ele vai mamar, ele acaba absorvendo aí, né, esses cremes e essas pomadas. Realizar higiene corporal diária, então é bom a mãe tomar um banho, né, pela manhã, um banho durante a noite aí, à tardinha, tá? E fazer a higienização dos mamilos e da areola, pelo menos aí com algodãozinho e uma água após as mamadas para retirar esse excesso de salivação que o bebê deixa, né, durante as mamadas, tá bom? A pele do mamilo ela pode ser hidratada com o próprio leite e em casos de rachadura ou fissura pode ser utilizado aí a pomada de lanolina. Bom, duração do aleitamento materno, né? A duração do aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até o sexto mês de idade, né? O aleitamento materno. O leite em forma, ele deve ser exclusivo até o sexto mês e o uso de água, com a água, né? Entre as mamadas. O leite de vaca e em pó, ele deve ser exclusivo até o quarto mês de idade, tá? Até os 4 meses de idade, tá bom? O aleitamento materno não precisa de água, o leite em fórmula e o leite em vaca precisa de usos de água entre as mamadas, porque algumas fórmulas, algum leite de vaca pode dar constipação para o bebê ou diarreia. Então faz-se a necessidade do uso de complementação com água, tá? E depois dos 12 meses, também em leite de vaca, por exemplo, a necessidade de complementação com vitamina C, vitamina E, isso aí vai depender da prescrição médica, tá joia? Bom, vou mostrar para vocês o manual, né, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, tá joia? Aqui, ó. Nesse manual, tá vendo? Ele é um manual do Ministério da Saúde, trabalha com aleitamento materno e alimentação complementar. Ele é um manual de 186 páginas. Nós não vamos ler ele todo, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele, né? Ler aqui um sumário e falar um pouquinho sobre o que está contido no sumário. Aqui fala o aleitamento materno, fala os tipos de aleitamento materno, né? Duração de amamentação, lembrando que a amamentação é de livre demanda, mas a duração da amamentação é exclusiva, né? 6 meses de vida e vai até 2 anos, podendo ser intercalada até 2 anos. Ela evita mortes, diarreia, tá? Aqui tem alguns aconselhamentos relacionados ao pré-natal, né? Número de mamadas por dia. Fala que não deve se utilizar mamadeira, não deve se utilizar os usos de chupeta, tá? Como que deve ser a alimentação da mãe, da gestante, né? O que fazer em caso de mamilos invertidos, que é os exercícios de Hoffmann, em casos de engurgitamento, que não deve se fazer ordenha com bombinha, e sim só ordenha manual, né? Candidíase. Então aqui tem bastante coisinhas, né? Falam sobre bastante coisinhas. O que eu gostaria de passar para vocês é sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Alimentação para crianças não amamentadas no seio da mãe, tá? Bom, aqui tem, ó, o leite de vaca, tá? Que é a alimentação de crianças com uso de leite de vaca, explica como que é feita a diluição do leite de vaca, como é feita a diluição do leite em pó, como que é feita a alimentação da criança com uso de fórmula, tá? Normalmente a diluição do leite de fórmula, ele já vem na caixinha, na própria caixa, né? Na, na própria embalagem do leite de fórmula já vem descrito como que é feito a diluição, tá bom? E como que ele vai ser administrado, tá bom?
Vem aqui a necessidade dos suplementos de suplementações de ferro, suplementação de vitamina C, tá? Suplementação de vitamina A. Isso tudo vem falando. Vem falando também dos tipos de alimentação que podem ser introduzidas, né? Quais são, por exemplo, os alimentos, tá vendo? Os alimentos, quais são as conservações dos alimentos, as consistências e composições alimentícias. Isso tudo vai favorecer aí a introdução alimentar para essa criança, tá? Então esse aqui é um manual bem interessante que eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá? Nele que ele fala bem sobre isso. Lembrando que, né, as crianças que se alimentam do leite de vaca ou do leite em pó é exclusivo até o quarto mês, por esse, né, segundo o manual do Ministério da Saúde. Lembrando, pessoas, que esses manuais fornecidos pelo Ministério da Saúde são os manuais que normalmente os médicos seguem, tá bom? Existem os protocolos particulares, né, dos hospitais, mas normalmente os protocolos do Ministério da Saúde é normalmente sempre o que os médicos seguem, tá bom? Então aqui não deixem de entender isso que eu tô falando aqui, acabei de falar com vocês, tá bom? Então, leite de vaca, tá? O leite de vaca e o leite em pó até o quarto mês, fórmulas artificiais até o sexto mês exclusivo. Lembrando que todos eles têm que fazer o uso de água para fazer intercalado, tá? Bom, após essa idade, devem ser introduzidos alimentos sólidos, tá? Após o sexto mês de fórmula, sexto mês de aleitamento materno e sexto mês de vaca ou quarto mês de vaca ou em pó, devem ser introduzidos alimentos sólidos. Hoje está se tornando, tem um novo método de introdução de alimentos sólidos, que é o chamado BLW, tá? É uma nova introdução alimentar em que o grupo de alimentos ele é apresentado inteiro assim para a criança e a criança come os alimentos inteiros cozidos, tá? Aí algumas pessoas podem questionar, mas professora Sabrina, como que era antes? Antes eles, né, antes ou ainda em algumas famílias é assim. Então, como que é a introdução alimentar? São feito papinhas, né? Você pega o legume, por exemplo, você pega uma batata, cozinha a batata, né? Sem casca, né? Cozinha a batata sem casca. Depois você pega a batata, amassa ela na hora ali com um garfo, joga um fiozinho de azeite e dá para a criança comer. Não tem adição de sal, não tem adições de açúcar, nada disso, tá? Adição de sal e açúcar somente a partir de 1 ano de idade, doces, refrigerantes, né, essas coisas somente a partir dos 2 anos de idade. Então, os nutricionistas materno-infantis, eles têm algumas restrições quanto a isso, tá bom? Já esse novo método que é chamado BLW, a introdução alimentar ela é feita de forma em que a criança mastiga o alimento, a criança pega o alimento que ela quer. Então, é colocado na bancada os alimentos e ela pega o alimento que ela quer. Por exemplo, é colocado uma fruta, uma manga, é colocado uma cenoura, é colocado um pepino, né, uma folha, e a criança pega o que ela quer e come o que ela quer. Normalmente as crianças fazem muita bagunça com esse método BLW, mas o intuito é que a criança ela se autocuide, ela mesma procura a comida que ela quer, ela mesma que come, ela mesma que experimenta. Isso auxilia o processo de mastigação, né? E o processo de busca, tá? Em vez dela ficar sentadinha ali recebendo a papinha já pronta, tá? Mas como eu falei, é um método, né, que a criança faz bastante bagunça. Esse aqui, por exemplo, olha, a criança foi ofertada carninha, né, legume e um pouquinho de feijão. A criança pega a comida, enfia no feijão, come. Só que ela tem total liberdade de pegar o que ela quiser e fazer o que ela quiser com a comida, tá?
Só que a criança, neste momento, pessoas, ela está com fome, ela não brinca com a comida, ela pega a comida e come. Ela escolhe o que ela quer, mas ela come, tá bom? Então é ofertada a comida dessa forma para a criança e a criança senta para se alimentar, ó. É um neném e ele está sentado para se alimentar, tá bom? Diferente do método convencional em que é dado a papinha para a criança. Então existe o método convencional em que a mãe, né, senta para dar a papinha. Ó, este é o método convencional. O método convencional, a mãe que dá a comida para o neném. Ó, este aqui é um método convencional, né? Um método em que a mãe amassa a comidinha e dá para o neném. E já o método BLW, a comida é ofertada e a criança pega e come o que quer. Tá joia? Bom, então, aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, leite em fórmula até o sexto mês, leite vácuo em pó até o quarto mês, tá bom? Lembrando que depois disso, né, vai ser introduzidos alimentos sólidos, a água é introduzida nas fórmulas e no leite de vaca e em leite em pó, tá? A criança vai ser avaliada pelo pediatra e caso a criança não esteja ganhando peso, não está tendo um bom desenvolvimento, o médico pode achar necessário a introdução de um suplemento alimentar na dieta dessa criança, tá bom? Se a mãe trabalha fora, a mãe vai ser orientada à introdução de alimentos durante a sua ausência. Então, a mãe vai fazer o ordem em casa, vai fazer o armazenamento para o leite ser ofertado em casa por algum parente, tá? Mais para frente eu ensino como é que faz o armazenamento. O desmame, que é a retirada do leite, né? Retirada das mamadas, tá? O desmame, que é a retirada da mamada, deve ser uma retirada lenta, tá? Deve ser retirada uma mamada por mês, tá? Para evitar e evitar o uso de mamadeira. Então, vai se retirar uma mamada e vai se introduzir uma papinha doce, uma papinha salgada. Vai se retirar uma mamada e vai se introduzir no copo, um leite no copo, por exemplo, tá bom? A criança, ela vai mamar no mínimo até 2 anos de vida. Eu vou até consertar aqui, tá? Até o segundo ano de vida. Então, a criança ela vai mamar até o segundo ano de vida, pessoas, tá? Então, foi preconizado aí pelo Ministério da Saúde que é até o segundo ano de vida. Então, tem algumas coisas na apostila que vocês deveriam consertar aí para mim ou anotar à parte. Como eu estou falando aqui, o aleitamento materno é exclusivo até o sexto mês, fórmula em pó também é o sexto mês, mas tem introdução de água. Leite de vaca em pó é exclusivo até o quarto mês e também tem o uso de água, tá? Já o aleitamento materno não tem uso de água. Quanto ao desmame, é feito uma vez por mês, tira uma mamada. Exemplo, vamos dizer que em janeiro, né? A criança completou 6 meses já está indo para o sétimo mês. Então, no sétimo mês, em janeiro, vamos dizer que ela mame 5 vezes por dia. E em fevereiro, ela vai mamar 4 vezes. E em março, ela vai mamar só 3. E nessas mamadas que forem retiradas, vai ser introduzido ou leite no copo, ou papinha doce, ou papinha salgada, tá bom? Horário e duração da mamada. Bom, pessoas, a amamentação ela é livre demanda, tá? Ou seja, o bebezinho ele mama quanto ele quiser, principalmente o recém-nascido. Porém, chega uma certa idade que o bebezinho, ele normalmente ele fica 30 minutos na mama e ele demora mais ou menos de 2 em 2 horas para pegar a mama, até para ele não ter regurgitamento, não ter refluxo, e ele tem um horário para se alimentar, não ficar o dia inteiro se alimentando, tá bom? Então é aconselhável que a criança faça um horário,
né? Hoje em dia, nas redes sociais, eles vendem um caderninho em que a mãe faz a anotação dos horários da mamada. Então, normalmente, o horário intercalado é de 2 em 2 horas entre uma mamada e outra. Lembrando que o recém-nascido, que são 28 dias de vida, ele é livre demanda, tá? O que não pode acontecer é o recém-nascido ficar sem mamar. Tem que ser acordado para mamar. E crianças preguiçosas também. Então, crianças que dormem muito, normalmente nenéns, né, que dormem mais de 4 horas, eles têm que ser acordados para mamar. Porque a única refeição que eles têm é a mama. Se eles não acordarem para mamar, eles vão começar a perder peso e isso não é o ideal, tá? Normalmente, esses bebês são estimulados através da posição chamada posição de cavaleiro, que é uma posição sentadinha na coxa da mãe, em que ele é estimulado a ficar acordado, tá? Pode fazer tirar a roupinha dele para ele sentir um pouquinho de frio e estimular para ele ficar um pouquinho mais acordado, tá? A criança normalmente ela mama 15 minutos em uma mama, 15 minutos na outra mama. Só que isso, pessoas, é um número assim meio fictício. O que normalmente o Ministério da Saúde preconiza é que se esvazie toda uma mama e depois se esvazie toda outra mama. Por que pede-se para esvaziar toda uma mama? Porque o leite na mama ele sai meio em fases. Então a gente tem uma fase de água, uma fase de anticorpos e uma fase de gordura, que é normalmente o final do leite. A parte mais gorda do leite se encontra mais para o final, né? Então o ideal é que o nenenzinho ele esvazie toda uma mama primeiro para que depois seja passado para outra mama, tá bom? Nos primeiros dias, o recém-nascido ele mama muito pouquinho, porque o estômago dele é pouquinho, tá? Este tempo aumenta gradativamente com o passar dos dias, tá? Se o bebê ele mama menos que 5 minutos na mama ou mais que 30 é preocupante. Menos que 5 ele não está mamando o suficiente e mais que 30 ele está dormindo na mama, o que não é recomendado. Então não é recomendado fazer a mama de naninha, né? A mama não foi feita para dormir, a mama foi feita para se alimentar. Então é muito incorreto a mãe chamar a criança para levar a criança para mamar e dormir, tipo, neném vem dormir, mostrando a mama, né? Neném vem dormir e mostrando a mama no sentido de venha mamar para dormir, tá? Então não vincular isso. A hora da mamada tem que ter um ritual, então a hora da mamada é uma hora de alimentação, não é uma hora de dormir, tá? Então a amamentação normalmente ela tem que ter um ritual de alimentação, então a mãe senta confortável numa cadeira, coloca o nenenzinho para mamar sentada, depois que o nenenzinho mama, ela coloca ele para eructar, depois que colocou ele para eructar, pode colocar ele na cadeirinha sentadinho, né, para ele poder esvaziar aí melhor o trato digestivo e facilitar a descida do leite, isso ele bebezinho até o sexto mês ou mesmo até depois do sexto mês. O importante é não vincular a amamentação com sono, tá bom? Neném vem dormir para mamar, vem mamar e vamos dormir, isso aí não. A alimentação é dada sentada e não deitada, preferencialmente, tá? Bom, esse aqui é um esquema, né, uma figura ilustrativa de qual o tamanho de um estômago de bebê, de acordo com que ele vai nascendo e ele vai crescendo. A gente tem aqui, ó, o tamanho de uma cereja no primeiro dia, muito pequenininho, de 5 a 7 ml, terceiro dia, uma semana e um mês. Pessoas, eu falo, eu gosto dessa figura para poder vocês pensarem um pouquinho. O que que vocês acham que acontece se eu pegar 100 ml, que é a metade de um copinho americano, que isso aqui é uma chuquinha, né? Não é uma mamadeira, é uma chuquinha. Imagine eu pegar metade de um copo americano, que é 100 ml, e dar para o bebezinho que acabou de nascer. O que que vocês acham que vai acontecer com esse leite? Esse leite vai voltar, pessoas. Essa criança normalmente ela vai regurgitar, que é o que a gente fala, que é o gorfar, né?
Então, essa criança vai regurgitar, o leite vai voltar, ela vai fazer um refluxo. Por quê? Porque é muita quantidade para um estômago muito pequenininho. Então, normalmente, o médico vai prescrever quantidades pequenas para um bebê recém-nascido. Tá? Aconteceu uma vez que eu fui levar uns alunos, né, numa visita a uma maternidade, a visita a um banco de leite, e chegou lá, a mãe chegou com um frasquinho desse, com 16 ml de leite, falando que ia dar para o recém-nascido dela no copinho. O recém-nascido dela de 37 semanas. E uma das funcionárias virou: Nossa, mas só isso? Então se questiona assim: qual é a confiabilidade que a mãe vai ter ouvindo da própria funcionária que aquela quantidade é pouca para o filho dela? Sim, pessoas, 16 ml é muito pouco, mas para um recém-nascido de 37 semanas não é pouco, é o suficiente. E foi o que o médico prescreveu, justamente para o bebezinho não ter nenhum tipo de refluxo, regurgitação, tá bom? Então, normalmente o médico vai prescrever a quantidade ideal de acordo com a necessidade do bebezinho, tá bom? E com o tamanho do estômago do bebê. Essa aqui são alguns tipos de posições que nós temos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoas, existem inúmeras posições. Tem criança que mama até de cabeça para baixo, existem inúmeras posições. Eu vou falar com vocês as mais clássicas e para que cada uma serve normalmente, tá? Nós temos aqui a posição um, que é a mãe deitada com o bebê. Tá? Normalmente essa posição é para cesárea, por causa do corte, a mãe não consegue dar de mamar sentada. Essa é a posição mais clássica, né? E a melhor, que eu vou conversar com vocês, que é a mãe sentada, só que precisa de um apoio aqui embaixo, porque senão com o tempo a criança fica muito pisada. Essa aqui é a posição de cavaleiro, que é a posição sentadinha na coxa da mãe. Isso é para nenéns dorminhocos, né, que gostam de dormir muito, e para mamas, para bebezinhos que sofrem de engurgitamento, de regurgitamento, que acabam mamando e o leitinho volta, tá? Essa aqui é uma mamada invertida. A posição invertida são mamas que são muito cheias, mama engurgitadas nesses lados aqui laterais, que são cheias nesse lateral. Então serve para esvaziar essa lateral. E quando tem uma fissura de mamilo. E essa aqui é em pé, ele no colo da mãe, só que essa aqui, pessoas, quando ele começa a crescer, se desenvolver e ficar com mais de 3 quilos, 3 quilos e pouco, 4 quilos, a mãe não aguenta nem segurar o bebê tanto tempo assim para mamar, tá? O ideal é sempre a posição sentada com apoio embaixo. E essa aqui é uma posição dele em pé, também serve para regurgitação. Quando faz, é muito boa quando faz a utilização do sling, que é essa faixa aqui comprida que dá para amarrar nas costas e as costas sustentam esse peso, tá? Bom, como eu havia falado para vocês, essa é a posição deitada. Normalmente essa é a posição utilizada quando a mãe acabou de fazer a cesárea. Então a gente leva para mamar o bebezinho, né? Coloca o bebezinho em posição para mamar na mãe que fez cesárea, coloca-se nela deitada dessa forma, tá? O corpinho do bebê bem rente à mãe, a mãe dá para segurar. Normalmente se coloca um apoio, um coxinha aqui nas costas, a mãe tem como segurar a cabecinha dele, essa mão apoiando a sua cabeça, tá? Para não atrapalhar. Ou põe um travesseiro aqui atrás e essa mão pode abraçar também o bebê. Bom, essa aqui é essas posições são assentadas, essa aqui é a posição de cavaleiro, né? Para bebezinho que tem regurgitamento, tá? Ou preguiçosinho. Essa aqui é a invertida para esvaziamento das laterais da mama e essa aqui é a melhor posição que tem. Eu vou deixar, né, na descrição do vídeo um link, né, de um vídeo ilustrativo e vou enviar o vídeo para vocês também. Bom, essa aqui é a melhor posição que tem, pessoas. Vou falar um pouquinho sobre ela e como que a gente vai fazer, tá? Lembrando que cesárea tem que ser deitado, parto normal dá para fazer essa aqui. Bom, você vai chegar para a mãe, vai orientar ela aqui na casa dela, ou mesmo aqui no hospital, mesmo no hospital. Ela vai sentar numa cadeira ou sentar na cama, vai pegar um travesseiro, apoiar um travesseiro nas costas, vai pegar uma outra almofada, um outro travesseiro, colocar no colo, tá? Em que dê uma altura boa para que quando alguém
para que quando ela for colocar a criança sobre o travesseiro, a criança fique rente ao seio, possibilitando a mamada e o corpinho da criança fique sobre o travesseiro, tá? Sobre o apoio, tá? E por quê? Porque não fica, não tem como a mãe ficar segurando o bebê. Tem que ter um apoio, porque com o tempo ele acaba ficando pesado, pessoas. Então tem que ter uma almofada de apoio. Essas almofadas de amamentação, elas pegam assim, ó. Elas são excelentes, porque elas pegam a mãe assim e o bebezinho fica em cima dela. Precisa disso para amamentação, entendeu? Desvincular a questão de dormir e mamar, porque tem que ter a posição, tá? Então, apoia as costas com o travesseiro e coloca um apoio embaixo. Tá joia? Isso facilita muito a mamada. E como que é feita a pega do mamilo, né? A pega da areola, né? A pega correta. Então, a pega correta, a mãe vai apresentar a mama para o bebezinho, ela vai apresentar pegando em forma de C, pegar em forma de C com o polegar, o dedo indicador e o médio, tá? Vai apresentar essa mama, o bebezinho vai abocanhar toda essa mama, lábio superior para cima, lábio inferior para baixo, e vai fazer o movimento de abrir e fechar a mandíbula. Tá bom? Mandíbula e maxila superior, maxilar superior. Vai abrir e fechar. Se começar a ouvir algum tipo de barulhinho, tira da mama. Como que vai fazer? Retira e coloca de novo. Como que faz a retirada? Com o dedo mínimo, né, que é o quinto dedo, vai colocar o quinto dedo na boca do bebezinho, o bebezinho vai pegar o quinto dedo, vai começar a sugar o quinto dedo e vai largar o mamilo. Ou pode também fazer da outra forma. Pega o quinto dedo, que é esse dedo mínimo, vai empurrar o mamilo para dentro com o dedo e retirar a cabecinha do bebê, tá bom? Depois que o bebezinho mamou, retirou o dedo, lembrando que ele tem que esvaziar toda a mama. Então, depois que o bebezinho mamou, esvaziou toda a mama, né? Você vai retirar ele da mama, fazer a higienizaçãozinha com algodão, com água, secar direitinho e tampar, né? Vai colocar ele para eructar. Nós temos três posições de eructação: uma ele em pé, uma ele deitado e uma ele sentado. Qual é a melhor? Ele em pé, tá? Então a melhor posição é essa posição um, ele em pé. Lembrando, pessoas, que não é para chacoalhar o bebê, o adulto ele fica parado, o bebezinho ele fica parado e são dados leves tapinhas nas costas, tá bom? Então tem um vídeo também ilustrativo sobre isso, mas eu quero que vocês entendam porque tem pais que chacoalham o bebê, né? Faz movimentos de vai e vem assim, com as pernas assim, balançando com o bebê. E esse balançar com o bebê faz com que o bebezinho gorfe, tá? Que é o que a gente chama de regurgitamento. Então faz com que o bebê se regurgite. Então o bebê não tem que regurgitar. O bebê só vai arrotar e para isso o adulto tem que estar parado, RN, né, bebezinho no colo parado, com leves tapinha nas costas. Por que que ele arrota? Por que que ele faz eructação? Porque durante as mamadas acaba entrando um pouquinho de ar dentro e daí ele vai arrotar, tá bom? Bom, mamas engurgitadas. O que que são mamas engurgitadas? Mamas engurgitadas são mamas muito cheias. E como que a gente sara mamas que estão muito cheias? Ordenhando. Ordenhando é fazer o quê? Esvaziar. E a gente esvazia como? Com as mãos, tá? Não se usa bombinha, aquela bombinha de sucção de leite. Não se usa bombinhas de leite para retirar leite com mama engurgitada. Por quê? Porque a própria bombinha, ela faz meio que uma sucção na mama. Ela faz meio que uma sucção na mama, auréola, e isso estimula a produzir ainda mais leite.
Então, se a gente tem uma mama engurgitada e faz o uso de uma bombinha, a gente vai produzir mais leite ainda, a mama vai ficar mais engurgitada ainda. Então, mamas cheias demais, mamas muito cheias, que a gente chama de mamas engurgitada, vai ser feito ordenha manual, que é retirada do leite manualmente, tá? Retirando esse leite manualmente, esse leite pode ser armazenado por 15 dias no refrigerador, né, que é congelador, tá bom? Então, após a mamada também, deve-se fazer, né, massagens para ver se não tem nenhum ponto com caroço, tá? A ordenha ser feita manual, em direção aos mamilos, mas chegando até as auréolas, tá bom? Chegando até a areola. Não vai apertar somente o mamilo, porque não vai sair leite nenhum, tá? Durante a ordenha, não pressionar os mamilos, né? E sim a área aqui, ó, a linha da areola. Não utilizar bombinhas, porque vai, né, fazer com que ocorra maior produção ainda. E o leite pode ser armazenado por 15 dias. Pode ser armazenado ou doado ao banco de leite, tá? Bom, a mãe que trabalha fora, ela tem a opção de fazer a ordenha e ofertar e deixar o leite lá para ser ofertado para o bebê dela. Pessoas, é muito, olha o tantinho de leite, tá vendo? É bem pouquinho leite que é prescrito mesmo, tá? E eles são o leite Nautim, esse bebê é bebê de utim, e o leite é ofertado no copinho, tá? Por que que o leite é ofertado no copinho? Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Na utim a gente utiliza copinho para ofertar leite se o bebê não tiver com sonda, tá? Por que que é o copinho? Porque ele não perde o reflexo de sucção de mama. Se a gente der mamadeira direto, quando ele chegar para abocanhar a mama, ele não vai saber sugar a mama. Ele vai querer mamar só na mamadeira pela facilidade que a mamadeira tem, tá bom? Então, os bebezinhos de utim, os bebezinhos que ainda mamam no peito, faz-se, né, a coleta ali, a mãe guarda o leite ali, mas é ofertado no copinho, tá? Para fazer a retirada do leite, a gente pede que a mãe faça uma higienização, né, em casa. Então, para fazer a doação, a mãe vai tomar um banho, vai prender o cabelo, vai fazer ordenha. Esses frascos pede para ser feito em frasco de vidro rosqueável, porque esses frascos precisam ser fervidos de 15 a 20 minutos antes de se colocar o leite para o armazenamento. Na hora que armazenar, é importante etiquetar com a data e a hora que foi armazenado, tá bom? Para aquecer esse leite para ser ofertado para o bebê, vai pegar esse frasco, vai colocar em banho-maria. O que que é banho-maria? Banho-maria, eu pego uma panela, coloco água dentro, ligo o fogo. Essa panela vai começar a esquentar. Eu pego esse frasco, coloco ele todo fechado. Coloco do jeito que está dentro dessa panela com água, todo fechado. A água da panela vai começar a ferver, esquentar e ferver, e a fervura da panela que vai aquecer esse leite. Quando surgir um dedo, aproximadamente um dedo de gelo aqui dentro, eu desligo o fogo do banho-maria e homogenizo o frasco. Homogeneizar o frasco é ficar rodando o frasco para que todo o conteúdo lá dentro vire líquido e o gelo derreta, tá? E depois, se eu quiser aquecer para ofertar para o bebezinho, eu vou aquecer também em banho-maria, tá? Não utilizar o micro-ondas. Oferecer no copinho ou na colher ou na seringuinha, não em mamadeira, principalmente se ele estiver mamando no seio, tá bom? Se ele não estiver mamando no seio mais, ou ele não vai mamar no seio mais, pode-se utilizar a mamadeira ou a chuquinha, tá joia? Bom, quanto às medicações e amamentação, né? A gente já viu nos primeiros slides que o leite ele é formado pelo plasma sanguíneo e se a mãe utilizar de medicações, vai ser absorvido aí pelo bebê, tá? Então, se a mãe quiser utilizar algum tipo de medicação, algum ansiolítico que tira a ansiedade, que são remédios para dormir, algum antidepressivo, que são anfetamínicos, remédios que normalmente aceleram,
mães que gostam de fazer uso de cafeína, que são o café, nicotina, que é o cigarro, tem que tomar muito cuidado com essas substâncias, porque elas vão passar para o leite, sim, com certeza, tá bom? Então, o ideal é que essas mães consultem, né, os médicos antes de fazer uso de qualquer tipo de medicação. Tá joia, pessoas? Bom, a nossa aula termina por aqui, tá? E eu vou mandar alguns vídeos complementares também para vocês assistirem. Boa aula e bons estudos, e até a próxima.